Salve, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast e hoje a gente está novamente com o Marlon Mudamente. Fala um pouquinho aí, Marlon. E aí, Romário? Tudo bom, querido? É isso aí, mais um podcast, mais uma oportunidade de estar aqui dividindo com a sua galera aí, com a sua audiência, esse conteúdo que eu sei que vai agregar e vai gerar muito valor para todo mundo. Muito legal estar aqui, é um prazer. Espero de alguma forma poder contribuir na vida desse pessoal que te ouve aí, meu irmão. Show! Hoje a gente vai abordar diversos assuntos, né? Vou falar um pouco dos avivamentos que eu venho tendo diariamente na minha nova rotina de trabalho. Como eu falei para você, estou trabalhando em outra área, né? Isso está me fazendo muito bem, porque cada dia eu estou em um lugar diferente, conhecendo pessoas diferentes e está me trazendo resultados diferentes. Eu quero compartilhar um pouco com a galera esse novo avivamento que eu estou passando. Experiência, né? O meu pai, ele dizia para mim que a melhor escola que existe é o mundo, né? Então a experiência, network, com pessoas diferentes, isso aí tudo agrega, né? Tudo enriquece a nossa vida, né? Então é legal saber que você tá tendo experiências novas aí. Sabe o que é mais engraçado? É que a gente estava conversando aquele dia, né? Você falou assim, cara, eu comecei a viver coisas que eu orei há tantos anos atrás, né? Aí eu falei, calma aí, deixa eu fazer um feedback aqui do que eu já vim orando. Eu falei, não, cara, também tô começando a viver. Tô começando a viver as coisas que eu orava já há muito tempo atrás, cara. A gente só cai no nosso esquecimento. Sim. Mas no esquecimento de Deus, não, né? Não. Até porque, eu lembro quando eu comentei isso com você, para deixar aqui registrado para a galera que está nos ouvindo, que foi numa reflexão, né? Uma reflexão que eu fiz, uma autoanálise, né? Onde eu comecei a lembrar, né, de anos atrás, o estado que eu estava na época, né? Como estava minha vida espiritual, minha vida emocional, a minha vida profissional. Eu comecei a trazer à memória isso. Né? E aqui já fica logo uma dica para, de repente, vocês que estão ouvindo aí, que tá com papel e caneta na mão, coloca aí, é necessário, em tempos, fazer uma autoanálise. Porque muitas das vezes nós já estamos desfrutando daquilo que nós plantamos lá atrás e daquilo que nós pedimos para Deus, né? E muitas das vezes, como você falou, muito bem colocado, a gente esquece, mas Ele jamais. Você que vai ouvir esse episódio, para um pouquinho e pensa quanto tempo que você não faz uma autoanálise do momento que você está vivendo. Começa a fazer isso diariamente. Cara, estou começando a ter um feedback do que eu venho buscando. É que, na verdade, o que acontece? A galera, em sua maioria, eles fazem isso, é uma espécie de retrospectiva, né? E a gente chega no final do ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva de como foi nosso ano, né? Muitos fazem isso, não são todos, mas em sua maioria sim. A necessidade que é não apenas fazer isso no final do ano, fazer em 3 meses, né, a cada semestre, trimestre, tá sempre buscando trazer a memória. A gente sabe, hoje em dia, o mundo está muito dinâmico, né? Ninguém e nada está estático. Estamos sempre em movimento. Então hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã a gente está fazendo outra, e em tudo a gente aprende. Então é necessário a gente fazer essa retrospectiva, essa autoanálise, para poder identificar o que aprendeu, identificar onde errou, né? O que pode melhorar. Então é extremamente importante. Eu confesso para você que não faz muito tempo que eu comecei a fazer isso, mas eu comecei a analisar isso melhor, sabe quando? Quando eu comecei a fazer faculdade. Eu via as pessoas falar muito assim, caraca, Romário, eu fiquei de DP. Aí eu pensava, né? Eu falei assim, cara, mas eu não fiquei de DP, né? Então, ou seja, o semestre inteiro eu tava me dedicando, estudando, tal. Quando chegasse no dia de prova, eu não tivesse essa surpresa de pegar a DP, né? Sim. Então, ou seja, eu não parava pra fazer uma autoanálise desses meses que eu fiquei estudando. Eu falei assim, olha, colhi o resultado. O resultado era não ficar de DP. Sim. Né? Passar direto. Sim. Então, às vezes até você que faz faculdade mesmo, se você começar a fazer essa autoanálise de você,
que já pegou 2, uma, ou ficou de exame, você vai ver que se você começar a analisar os teus meses de cada semestre e ver onde está o seu erro, aí é onde você pode estar consertando ele. E isso é em todas as áreas, né, da vida, né? Você deu esse exemplo aí da faculdade, que a gente na faculdade a gente vive de semestres, né? Mas isso é em todas as áreas. Você me falou algo agora aí que me chamou a atenção. Que você falou que confessa que não havia pensado nisso, que começou a pensar. O que acontece? Muitos de nós, cara, entramos em um modo automático das coisas. Exatamente. Então, assim, geralmente, as coisas relevantes da nossa vida, as coisas que geram impacto, que geram transformação, aquilo que nós precisamos fazer, não aquilo que nós queremos fazer, todas essas coisas, elas trazem resultados positivos na vida. E em sua maioria, são coisas óbvias. Então, assim, o que eu quero dizer? É óbvio, cara, que eu preciso, uma vez ou outra, parar e analisar como é que está a minha vida. Como está meu relacionamento com a minha família, como está meu relacionamento com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu amigo. A gente precisa, como está meu desempenho no trabalho. Só que isso é óbvio. A gente ouve muita gente falar assim, esse cara pensa fora da caixa. Não, cara. Não é que ele pensa fora da caixa, ele apenas está pensando naquilo que é óbvio, que muitos de nós não importa, que muitos de nós não valoriza, que passa desapercebido. Cara, como você está com 20 anos, 25 anos, 30 anos, não importa a sua idade, e você não para fazer uma checagem, para fazer um check-up, como dizem os médicos, fazer como é que fala? Tem uma fala na neurociência, que agora me fugiu a memória, não é introspecção, é como se fosse uma introdução, algo interno, para você parar e refletir sobre a vida. Quem é que você conhece? Seja sincero, você que está me vendo, você que está me ouvindo, quem é que você conhece que faz isso? Pouquíssima gente, cara. É pouquíssima gente. A galera entrou no modo automático do deixa a vida me levar. A galera não se planeja, a galera não se organiza. A gente estava falando aqui recentemente nos bastidores, onde um amigo nosso falou que não tem tempo. Né? A gente conversou e falou, mas quem é que tem tempo? O tempo se constrói. Por quê? O tempo se constrói como? Com uma organização, um planejamento, colocando prioridades, coisas secundárias, né? A gente perde muito tempo com aquilo que não traz nenhum resultado. E aquilo que nós devemos fazer que vai gerar um resultado positivo, a gente nem pensa, cara. Mano, tem uma galera que tá ouvindo a gente aqui, que vai ouvir esse podcast, e a galera, mano, é verdade. Muitos vão falar assim, é verdade que esse cara tá falando. Por quê? Vão concordar, porque muitos nem pensam dessa forma, nem enxergavam dessa forma. Então, você abordar esse pensamento aí me trouxe essa reflexão aqui. E, cara, vale a pena, mano, porque você está sempre em mudança, né, em transformação. Então, o Romário de ontem não pode ser o mesmo de hoje. Não. O Romário de amanhã tem que ser um pouco melhor do que foi hoje, né? Exato. E assim vamos vivendo. Eu até respondi uma resposta na comunidade assim, né? Falei, se eu amar a Deus hoje não amar na mesma intensidade, isso mostra que ontem não era Romário, né? E assim, tudo que a gente está fazendo, a gente vai colher algo, né? E como que a gente vai saber que está colhendo? A gente não parar, né? Se a gente não começar a fazer essa análise, será que vale a pena continuar investindo nesse curso? E detalhe, não perde o raciocínio não. Colher, vai colher. Exatamente. Tá? A pessoa vai colher o que é bom ou o que é o ruim. A pessoa vai colher fazendo algo, como ela vai colher não fazendo nada. Ela vai colher alguma coisa. Se a pessoa ficar 20 anos, 15 anos não fazendo nada, ela vai colher o nada. Né? Como assim, Marlon? Como vai colher o nada? Eu vi uma publicação recentemente no Facebook, eu não sei se vocês viram, aonde copiaram, né? Copiaram um post e colaram e mandaram. Colocaram assim, ó. Você que está enfrentando problemas financeiros, você que não tem o que comer em casa, você que não está sem alimento, poxa, me manda no chat aqui, um pouquinho eu posso te dar, um saco de feijão, tá? Eu posso te dar. Não fica com vergonha não. Não se sinta envergonhado, você não tem culpa disso. Você não tem culpa disso. Quando eu li, eu até gostei do texto que colocaram. Quando eu li, você não tem culpa disso? Como assim?
Como que eu não tenho culpa se a minha família não tem o que comer? Como eu não tenho culpa se o meu filho não tem o que comer? Como que eu não tenho culpa se na minha despensa está vazia? Como assim? A culpa é de quem? A culpa é do governo? A culpa é do meu patrão? A culpa é da cidade de Bertioga? Da cidade de onde eu vivo? A culpa é de quem? Não, querido. Se você está passando por um momento difícil, financeiro, espiritual, familiar, a responsabilidade disso é sua. Não vem com esse papo que não é minha, que eu não tenho culpa, que é o sistema que deu lockdown, teve que fechar. Não, peraí. Hoje eu estava no meu comércio, chegou um cara, lockdown, chegou um cara de bicicletinha quadriciclo com uma caixinha de isopor vendendo chup-chup. Ele e a filhinha dele, chup-chup cremoso, R$2. Eu falei, me dá 2 de coco. Então, tipo assim, ele não podia estar em casa reclamando e colocando no Facebook para alguém mandar um saco de arroz para ele que ele não tem culpa. Exatamente. Ele se moveu, ele correu atrás. Cara, e o que eu vejo hoje em dia com tipo de publicação, é lógico, nós devemos ajudar, é lógico que tem pessoas que realmente não têm condições nenhuma de nada. Não é aqui o caso. O que eu quero trazer para a galera é a autorresponsabilidade, cara. A pessoa tem a vida que ela merece. Se ela tá falida, se ela tá espiritualmente derrubada, se ela não tem nenhum tipo de espiritualidade, se ela... Cara, ela merece isso, entendeu? Exatamente. E recentemente, né, eu vendo, você falou isso aí, me fez lembrar, né, de uma frase que eu falei recentemente. Enquanto o seu bloquinho de notas estiver cheio de desculpas, você nunca vai ter uma atitude positiva. Porque para toda pessoa tem uma desculpa, para tudo. Foi trabalhar, o busão não passou. Ah, não foi. Sempre a pessoa tem uma desculpa, cara. É incrível. Eu acho que ela perde o tempo dela produzindo mais desculpa do que conteúdos importantes para ela. Então, é porque na verdade, eu falei porque na verdade para a gente trazer um pensamento à tona. A desculpa, ela é a prima. Eu estou colocando no ponto mais básico, assim. Básico. Ela é a prima da procrastinação. A desculpa, ela é a prima do depois eu faço, depois eu vou, depois eu corro atrás. Então o que acontece? Na verdade, a pessoa que dá desculpa é a pessoa que procrastina, é a pessoa que deixa tudo para depois, que deixa tudo para amanhã. Porque veja bem, você deu o exemplo da pessoa que chegou atrasada no serviço porque faltou o ônibus ou que o ônibus não passou. Isso é uma desculpa, porque ela procrastinou, ela deixou para sair de casa em cima do horário, ela deixou para sair de casa para pegar o ônibus das 8h15, sendo que ela ainda no serviço às 9h. Então qual que é a dela? Para evitar um transtorno e não dar desculpa. Chegasse no ponto 7h30, porque se o 8h15 passou atrasado, o de 7h45 passou no horário. Exato. Então, entende qual que é a pegada? Ela deixou para depois. Nós, brasileiros, nossa cultura é deixar tudo para a última hora. Para os 45 minutos final do segundo tempo, para o juiz apitar, se você for para pensar, depois, quem sabe, eu chego lá na frente e falo mais sobre isso, eu comecei a fazer isso na minha infância. Isso aí foi instalado no meu cérebro de criança, isso. Eu vou te dar um exemplo por quê. Quantas vezes eu tinha que fazer um trabalho de escola e digamos que o trabalho, nós estamos em março, digamos que o trabalho era para entregar em junho. Aí eu ficava março, abril, maio, junho. Digamos que era pro dia 17 de junho. No dia 10 eu ia começar a pegar no trabalho. Então eu passei março, abril, maio, eu passei 90 dias sem fazer nada. E na semana de entregar, quantas vezes eu fui fazer um trabalho de escola e eu fui fazer a capa do trabalho no dia de entregar o trabalho? Já aconteceu isso contigo, não? Já aconteceu isso contigo? Já. Então, tipo assim, isso foi instalado na nossa mente de criança, cara. Essa procrastinação, depois eu faço, amanhã eu faço. Porque a gente vive sempre como se houvesse o amanhã, mas o amanhã não existe, cara. Então, volta a repetir, volta a colocar o meu pai aqui nesse podcast. Meu pai é Antônio Santana. Meu pai, eu cresci com meu pai. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Deixa sempre o amanhã livre. Eu cresci com meu pai falando isso. Deixa sempre o amanhã livre. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se aparecer um imprevisto, você está com o seu dia livre. Você não está com acúmulo de tarefas. E eu nunca quis ouvir meu pai. Nunca. Depois de 35 anos, 34 anos, eu comecei a ouvir dos outros
paguei e caro para ouvir coisas que eu cresci ouvindo do meu pai. Cresci ouvindo do meu pai e não valorizei. Tive que pagar grana, pagar alto para poder ouvir coisas que meu pai me ensinou desde criança. Só que a gente não levou em consideração e empurrou com a barriga. Então essa desculpa, eu falei isso na época da desculpa. Cara, é muito mais nobre você falar assim, eu não vou fazer. Eu não vou. Eu não quero. Vou dar um exemplo. Pô, o amigo meu me liga, pô, vamos amanhã, vamos na praia, tu e tua esposa. Cara, se eu não quero ir, eu falo, mano, eu não vou. Eu não vou falar, vou ver com a minha esposa, ver que ela... Não, mano, se eu não quero ir, eu falo, cara, não dou. Porque assim, coloca na esposa a desculpa, coloca nos outros a desculpa. Então é muito mais nobre o cara falar, mano, eu não vou, irmão. Vamos gravar podcast? Não dá. Não dá. Ó, vou deixar aqui um exemplo nosso. A gente já tá conversando com o Ebson. Cara, vamos gravar no sábado? Não dá. Vamos no domingo? Não dá. Vamos na segunda? Não dá. Quando foi ele me mandou uma mensagem de manhã, vamos gravar podcast hoje? Eu tô com meu corpo aqui um pouquinho cansado. Eu tô me sentindo um pouco, tô querendo estar resfriado. Minha garganta arranhando um pouco. Não é Covid, tá? Deixar registrado aqui. Eu fiz o teste recentemente, tô de boa. Mas também a gente não sabe, né? Eu tinha todas as desculpas pra falar, não dá, cara. A minha esposa falou, pô, amor, você tá tomando medicação. Eu tomando Benegripe, né? Tô tomando Benegripe e aquelas vitaminas C, né? E eu falei, amor, não deu no sábado, não deu no domingo, não deu na segunda. Se dá hoje, eu vou fazer hoje, porque amanhã se não der na quinta, só na semana que vem, então eu vou lá. Tipo assim, eu não dei desculpa. Por quê? Anote essa frase. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito, não o que queremos. Vou dar um exemplo. Eu não queria fazer o podcast hoje. Mas eu tenho que fazer o podcast hoje, porque amanhã o Ebson tem programa, o Ebson tem correria, o Romário tem aula, amanhã eu tenho aula. Eu tô deixando a minha aula aqui. Eu perdi uma aula do meu curso. Eu deixei umas 2 aulas. Entendeu? Também. Mas eu falei, eu vou fazer. Então a desculpa é o mal do século, viu? Porque assim, se fosse chutar mais pra frente, né, poderia ser que não agregasse os dias lá certinho. Esse final de semana eu tô com meu filho, então era sem chance. Entendeu? Né, sem chance. Mas é basicamente o que eu quis. Foi o exemplo que você deu, né? Da desculpa. É porque é muito mais fácil. As pessoas acham muito mais fácil, né? Isso tá levando para um caminho sem volta, porque vira um hábito. Nossa, instalado. Ó, vou dar um exemplo aqui. Na comunidade Mudamente. Nós estamos lá com 16 pessoas. Exatamente. Na comunidade. Aí, recentemente, algumas pessoas falaram para mim, poxa, tá difícil fazer as tarefas, não tô tendo tempo, não tô conseguindo. Outras deram feedback, nós estamos fazendo, não tô me organizando, tal. Enfim, uma moça que não está na comunidade, porém eu encaminho para ela as tarefas, porque como ela teve um problema familiar, não deu para entrar na época que eu fechei a comunidade e ela tava muito afim de fazer, eu falei, mano, eu vou te encaminhar as tarefas que eu passar no grupo lá, eu vou passar pra você aqui, você vai me dando retorno. Ela tava desempregada, aí começou a colocar em prática as tarefas, o planejamento, a organização, tal. Recentemente, eu cobrei o pessoal da comunidade as respostas da tarefa. Ela tinha me mandado as respostas, toda bonitinha, por escrita, colocou assim, cara, eu estou fazendo na minha hora do almoço. Ela é mãe de família, tem 2, 3 filhos, tem 3 filhos, se eu não me engano. Trabalha longe da casa dela, pega ônibus, chega em casa tarde, tem toda a demanda da vida dela. Ela pegou e falou assim, Marlon, eu estou fazendo na hora do meu almoço. Eu estou almoçando um pouco mais rápido e tiro 35 minutos do meu almoço. Ela tem 1 hora de almoço, cara. E tô fazendo aqui, ó, e tá sendo super benefício, tá sendo super bacana, eu tô crescendo, ó, meu trabalho, meu chefe me elogiou. E que me deu, eu tenho o print, me deu um feedback. Aí eu coloquei no grupo lá, eu falei, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Exato. Entendeu? A mulher tá fazendo, cara. Exatamente. Eu fiquei 3 dias com uma pergunta na cabeça daquelas, né? 3 dias. Aí Pede pra minha esposa, aí eu fui atender um cliente, né? Aleatoriamente fui atender o cliente e eu tava com essa pergunta na cabeça, né? Eu falei, cara, se eu não escrever agora, eu vou esquecer. Se eu não escrever agora, eu vou esquecer. Aí foi quando eu tirei a foto da pergunta respondendo ela.
Falei, se eu não fazer agora, eu vou esquecer, e aí depois eu vou inventar uma desculpa porque eu não fiz essa pergunta, né? Sendo que eu já tinha a resposta. Então é basicamente isso, vira uma rotina, a pessoa só vive falando disso, acaba que ela quer funcionar algo melhor, mas quando ela vê, já virou um hábito que ela começa a praticar, né? Tem 2 tipos de hábito, né? Que eu até falei isso na outra casa que eu ministrei semana passada, né? É o que a pessoa faz consciente e o inconsciente, né? Que é o hábito que quando ela vê já está praticando, está fazendo. Que são os mais comuns, né? São os mais comuns, exatamente. São os mais comuns. Mas e aí, o que você tem pra gente mais exclusivo aí que você vai estar compartilhando com a galera? Cara, deixa eu te falar uma parada que você me fez lembrar de algo aqui. O que acontece? Hábitos todos nós temos. Inconsciente, conscientemente, como você falou. Isso é fato, todos nós temos. A questão, eu sou um cara, mano, que eu procuro muito resultado. Aí você fala pra mim assim, né? Você fala assim pra mim, cara, eu sou um cara, Romário, que eu necessito alcançar resultados. Tipo assim, certo ou errado, vida ou morte, são coisas que não entram na minha mente, no meu dicionário. Como assim? Eu só viso o resultado. Tipo assim, se algo ruim que eu vou fazer, digamos que eu vou fazer algo ruim, olha só, eu não vou olhar o algo ruim que eu tô fazendo, eu vou olhar o resultado que esse algo ruim vai me trazer. É assim que eu me movo. Se esse algo ruim que eu for fazer vai me trazer um resultado positivo, o resultado que eu almejo, eu vou fazer esse algo ruim. Se é algo legal que eu vou fazer e esse algo legal não me traz nenhum resultado a longo prazo ou imediato, eu não faço. Eu carrego essa frase comigo, cara. Trocar momentos de prazer por momentos eternos. Então, assim, algo ruim, vou te dar um exemplo. Cara, desculpa você, de repente você pode ter acordar às 5 horas da manhã, acordar às 4:30 da manhã, é algo legal? Pra mim, é algo ruim. Simples assim. Mas se eu vejo o resultado que vai me dar esse algo ruim, de levantar às 5 da manhã, eu vou levantar, irmão. Tá entendendo? Vou dar um exemplo aqui do mesmo hábito. Tô falando de hábito. Pô, eu costumo acordar às 9 da manhã. Cara, é gostoso acordar às 9 da manhã? Sim ou não? É gostoso acordar às 9 da manhã. Claro que é. É gostoso. Você ficar na cama mais de 8 horas. Tá, pra muitas pessoas que estão ouvindo o podcast, vai falar que não é gostoso. Mas pra mim é. Eu meço pela minha vida. Então assim, mas peraí, qual é o resultado que eu acordar às 9 horas da manhã vai me trazer? Positivo? Negativo? Então eu afiro, eu meço a minha rotina, o meu dia a dia naquilo que vai me trazer resultado. Por que eu estou falando isso? Quais são os hábitos que você está tendo? Esses hábitos instalados em você, consciente ou inconscientemente, quais resultados ele está te trazendo? É aí que você precisa parar e meditar. É aí que você precisa parar e de uma vez por todas cortar, de uma vez por todas trocar. Aí você me pergunta, como é que se desconstrói velhos hábitos? Ah, cara, a gente pode entrar no podcast aqui e falar sobre isso. Mas algo que você pode fazer é diminuir esses hábitos e instalar outros. Como é que se instala outros hábitos? Hábitos que você se sinta bem fazendo, que vai te trazer resultado. Porque não adianta o Emerson chegar pra mim assim, cara, eu vou correr 10 km amanhã de manhã. Mas, pô, vou chegar em casa e depois vou comer uma pizza. Então, tipo assim, cara, você vai correr à toa. Exatamente. Porque não vai ter resultado nenhum essa corrida. Correr 10 km tá legal? Mas ele tem que ver o resultado que vai causar aquilo. Uma saúde boa, colesterol baixo, triglicérides baixo, batimento... Entende? Então eu quero deixar registrado aqui o seguinte, porque hábitos todos nós temos. A questão é, quais são os resultados que esses hábitos estão trazendo? Eu queria deixar isso aqui registrado, porque isso vale muito a pena.
tá? Deixar registrado isso aqui, quais são os resultados que esses hábitos estão trazendo. Aí você faz uma autoanálise. Aí você fala, pô, cara, eu vou parar de fazer isso. Vou parar de fazer isso. E eu sempre tive um hábito de acordar cedo, né? E por algumas vezes, né, quando você sai de férias do trabalho, aí você começa a adotar alguma rotina assim, você fala, vou descansar, né? E era aquele tempo que era pra você se mover, de fazer algo diferente. Aí eu comecei a acordar mais tarde, né? 8h30, 9h30. E parecia que era pior. E quando você voltava pra sua rotina mesmo, parecia que, cara, você não queria mais. A vontade de trabalhar não era a mesma. Sabe, você queria ficar deitado, você, pô, dormir até 8 horas é bom. Entendeu? Já começou a desconfigurar um hábito bacana que você tinha. Você me fez lembrar de algo aqui, eu quero deixar registrado isso aqui. Eu fiz um atendimento de um funcionário público. Esse funcionário público, ele chegou pra mim e falou assim, a gente conversando, né? Eu fazendo um atendimento com ele, né? Aí você me pergunta, que atendimento? Um atendimento de desenvolvimento pessoal. Ele tinha algumas áreas na vida dele que precisava ser autoperformada. Ele precisava de auto performance. E ali ele começou a falar pra mim, que eu trabalho 12/36, trabalho 2 e folgo, acho que é assim. 36 é trabalhar um folga 1, Isso, trabalhar um folga 1. Aí, quando ele, funcionário público, quando ele trabalha, ele acorda cedo. Quando ele não trabalha, ele acorda tarde. E ele não trabalhar, acordar tarde, não estava produzindo nada. Aí quando ele me falou isso, eu falei assim, querido, preste atenção. Você trabalha um dia para os outros e o outro dia para você. Não é porque você é funcionário público que você vai só apenas trabalhar para os outros. Porque você está trabalhando para você, está trabalhando para os outros no dia do trabalho, e no dia que é para você trabalhar mais, que é para você não está trabalhando, então está errado. É por isso que você está devendo, é por isso que você não comprou sua casa própria ainda, é por isso que você está com a vida bagunçada financeiramente, é por isso que você ganha 5 mil reais por mês e não consegue pagar uma conta de 800. Porque você está trabalhando para os outros 12 horas, as outras 12 horas que você pode trabalhar para você não está fazendo nada. Então, cara, trabalhe com afinco, com dedicação, com performance para os outros, e quando for para você, trabalhe o dobro. Então, se você trabalhar na empresa e você levanta às 6 da manhã, quando você for trabalhar para você, levante às 6 da manhã. Então, o que o cara fazia? O cara trabalhava para os outros, circulado público, alta performance, trabalha... Não vou citar aqui o que ele faz, o cara bata no profissional. E no dia que ele estava de folga, eu dormia até 9. Uma tremenda de uma burrice, cara. Jogava fora. Uma tremenda de uma burrice. Então, eu quero aqui deixar isso registrado. Para quê? Para que você tenha em mente o resultado que você quer atingir com as tuas ações. Porque uma coisa que chamou muita atenção para mim, não sei quem foi que falou, que a gente tá dando nomes a autores de frases que nem são eles que falam às vezes, né? Mas teve um autor que falou, que não me vem na memória agora, que fala assim, tem gente que está procurando novos resultados com as mesmas atitudes. Então não tem como, cara, é loucura, né? É viver uma vida de mentira, né?